Bom, agora nós iremos visualizar o código-fonte da tela de cadastramento dos lançamentos, tá? Bom, aqui no pacote folha pagamento cliente, eu tenho aqui a classe folha lançamento grid, tá? Onde primeiramente aqui eu tenho uma grid, tá, que está aqui vinculada a alguns botões. Essa grid também está vinculada ao VO com .t2ti erp.folhapagamento.java.folha lançamento cabeçalho VO, tá? Então os dados que serão visualizados aí nessa grid correspondem aos dados aqui da tabela folha lançamento cabeçalho, tá? Então aqui nós iremos ver a nossa primeira tela, mestre detalhe, tá? Na verdade apenas na tela de detalhe nós iremos ter uma tela mestre detalhe, ok? Primeiramente aqui nós estamos visualizando aqui nessa tela de grid, o usuário vai visualizar apenas os lançamentos cadastrados, né? Os dados cadastrados aqui em lançamento cabeçalho, ok? O código-fonte aqui, ele também é padrão, né? Nessa tela não modifica nada. Nós temos aqui o Grid Controller, que é o folha lançamento Grid Controller, que está aqui no mesmo pacote da classe. Aqui no controller é identificado, é informado, né? Qual ação do servidor que irá receber as requisições realizadas por esta classe. Então aqui no caso é o folha lançamento Grid Action. Então significa que lá no lado do servidor nós temos aqui a classe folha lançamento Grid Action, ok? Primeiramente temos aqui a identificação dessa classe, o método execute command, que é o método executado por padrão. Primeiramente aqui nós selecionamos, né, identificamos qual ação que será executada. Então aqui de acordo com o que for requisitado pelo controller, será executado lá na action. Então, ao executar aqui o método load data do controller, é informado aqui o parâmetro load, realizada a requisição. Aqui no lado do servidor, executa-se o método load e busca todos os lançamentos cabeçalhos cadastrados no sistema, tá? E o sistema vai retornar com esses dados lá para a aplicação cliente. Método before insert grid é um método padrão que nós já vimos aí, né? Nós iremos abrir aqui a tela de detalhe para que o usuário insira novos registros de lançamento. Double click, o sistema vai abrir uma tela de detalhe com os dados de determinado lançamento, né, que já estava cadastrado no sistema. E o método delete records, ele vai excluir os dados de um determinado lançamento, ok? No caso aqui vai ser realizada uma requisição para o servidor. Aqui no lado do servidor vai ser identificado que é uma ação de delete, vai buscar os objetos, né, no caso os lançamentos que serão excluídos. Logo depois nós iremos aqui realizar um laço, tá, para excluir esses lançamentos. A diferença que nós temos aqui é que cada lançamento, que no caso cada lançamento cabeçalho, pode ter vinculado, né, um lançamento detalhe, onde nós temos aqui, ó, o ID folha lançamento cabeçalho, tá? Então cada lançamento cabeçalho pode ter lançamentos detalhes vinculados. Então, para que seja possível excluir um lançamento cabeçalho, primeiro eu tenho que excluir os seus detalhes, ok? E esse procedimento está sendo feito aqui nesse trecho de código. Então eu vou primeiramente excluir os detalhes de determinado lançamento e logo depois eu excluo o lançamento cabeçalho, ok? Então vou fazer isso aqui para cada lançamento que foi selecionado ali pelo usuário para que seja excluído, ok? Bom, então esse é o código-fonte aí da nossa grid de lançamentos, tá? Nós vamos visualizar agora a nossa tela de detalhe, ok? Eu já vou abrir aqui as actions que
estão vinculadas à nossa tela de detalhe, que é o folha lançamento detalhe grid action e o folha lançamento detalhe action. Tá? Vocês podem perceber que aqui nós temos uma pequena diferença, que nós temos duas actions para uma tela, tá? Já que essa é uma tela mestre detalhe. Então vamos abrir aqui a nossa tela de detalhe, que é o folha lançamento detalhe, ok? Então primeiramente aqui nós temos um form com os dados do folha lançamento cabeçalho, tá? Então esse form ele vai estar vinculado aqui ao folha lançamento cabeçalho VO, tá? Então vocês podem verificar que aqui nós temos os atributos do lançamento cabeçalho, que é o colaborador, a competência e o tipo, tá? Aqui no tipo nós temos uma vinculação com o domínio tipo lançamento folha, tá? E os dados desse campo tipo, eles podem ser o seguinte: folha mensal ou rescisão, ok? Nós temos um formato de text control, onde foi definido aqui a sua máscara, que é o mês e ano, tá? De competência dos lançamentos que serão visualizados. E logo aqui abaixo nós temos uma grid, tá? Esse form que nós vimos aqui acima, ele está vinculado a esses três botões, que é o botão de Edit, Reload e Save, tá? Esses estão vinculados a este form. Esses outros botões aqui de baixo, eles estão vinculados à grid, que é o Insert, Edit, Delete, Reload, Save e também o Navbar, ok? Essa grid ela está vinculada ao VO folha lançamento detalhe VO, tá? Então é nessa grid que o usuário vai visualizar os dados armazenados nessa tabela, ok? Bom, quem é o controller do form? Tá, então vamos visualizar aqui no código fonte, que aqui é recebido como parâmetro o folha lançamento detalhe controller. Esse aqui é o controller do form, ok? E ele está aqui no mesmo pacote, que é o folha lançamento detalhe controller, tá? O controller da grid é o folha lançamento detalhe grid controller, ok? Que também está aqui no mesmo pacote, que é o folha lançamento detalhe grid controller. Bom, esses controllers eles têm uma pequena diferença em relação aos controllers que nós já vimos aí nos vídeos anteriores, tá? Então, primeiramente aqui vamos visualizar o controller da grid, tá? Então essa grid aqui que o usuário vai visualizar os detalhes, tá? De um determinado lançamento. Então, primeiramente aqui, eu tenho a definição do nome na action lá do servidor que vai receber as requisições desse controller, tá? Só que esse controller ele só vai fazer requisição para o servidor no método loadData, tá? Só para carregar os dados dos detalhes de um lançamento. No método loadData, primeiramente nós definimos aqui a ação que será executada lá no servidor, que no caso aqui é uma ação de load, tá? E logo depois nós passamos como parâmetro o ID da folha lançamento cabeçalho, tá? Então significa que o sistema vai carregar somente os detalhes do lançamento que estiver vinculado aqui a este cabeçalho que está sendo visualizado nessa tela, ok? E esse ID ele é representado aqui pela string pk, tá? Aqui nesse controller nós também temos aqui o método setPK, tá? É através desse método que o controller vai setar o ID dessa folha lançamento cabeçalho, ok? Isso aí nós vamos ver posteriormente. Bom, então definidos esses dois parâmetros, vai ser
realizada a requisição para o servidor com esses parâmetros. Então aqui no folha lançamento detalhe grid action, tá? Vai ser identificado que será executada uma ação de load, então vai executar o método load. Ao executar o método load, o sistema vai buscar os lançamentos detalhes cujo ID do folha lançamento cabeçalho seja igual a essa string pk aqui, que foi enviada lá como parâmetro pela aplicação do lado do servidor, tá? Então, aliás, do lado do cliente, né? Então, lá no cliente foi enviado como parâmetro o ID da folha lançamento cabeçalho. Então, aqui no servidor, nós estamos buscando esse parâmetro que foi informado por lá, tá? Então, nós vamos buscar aqui na tabela folha lançamento detalhe os lançamentos de determinado lançamento cabeçalho, ok? Logo depois iremos realizar essa busca aí no banco de dados e retornar com os dados lá para a aplicação cliente, tá? Nessa action somente temos a implementação do método load, tá? O método insert, update e delete ele não vai ser executado aqui por essa action, tá? Ele vai ser executado aqui pelo lançamento detalhe action. Nós vamos ver esse detalhe posteriormente, tá? Então já vou fechar aqui esta classe. Então, como nós já vimos, não haverá requisição no método insert, nem no método update e também no método delete records dessa grid controller, tá? Como é que vai ser feito aqui no caso então? O sistema ele vai armazenar esses dados em memória, ali na aplicação cliente, tá? Então o usuário inseriu um registro, ele vai armazenar na memória. O usuário alterou um registro, ele vai armazenar esses dados na memória. O usuário excluiu um registro, ele também vai armazenar esses dados em um objeto na memória, ok? A persistência desses dados ela vai ser feita aqui pelo folha lançamento detalhe controller, tá? Que é o controller aqui do form. Então, logo depois que o usuário inseriu os detalhes, tá? Informou os dados do colaborador da competência e o tipo de lançamento, ele vai salvar o lançamento. Quando ele for salvar o lançamento, ele vai solicitar aqui ao controller que realize os seus procedimentos, tá? Então esse controller, a diferença que nós temos aqui, o início ele é padrão, tá? Então primeiramente nós temos que definir o nome da action, que será que receberá as requisições lá no lado do servidor. No caso é o folha lançamento detalhe action, tá? Restante aqui do código do construtor dessa classe é igual ao que nós já vimos anteriormente. O método load data também é padrão. Ele vai realizar aqui uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de load e o ID do lançamento cabeçalho, tá? Quando o sistema terminar de carregar os dados aqui do form, automaticamente será executado o método load data completed, tá? E o que será feito? Nós vamos buscar os dados desse folha lançamento cabeçalho, que foi buscado lá do banco de dados, e vamos definir aqui essa string pk, que é o ID do folha lançamento cabeçalho, ok? E logo depois nós vamos setar aqui no controller lá da grid, tá? Através aqui do método getGridController, aqui da classe folha lançamento detalhe, que é a tela. Nós podemos verificar aqui no código fonte que nós implementamos aqui o método getGridController. Ele vai retornar para a gente o grid controller desta grid aqui, ok? Que no caso foi criado, né, instanciado aqui no construtor dessa classe, ok? Então voltando aqui no controller do form, primeiramente nós iremos setar o ID do folha lançamento cabeçalho e logo depois chamar o método reload data aqui da grid control 1, tá? Então se nós voltarmos aqui na grid, no controller da grid,
folha lançamento detalhe grid controller, nós podemos ver aqui no método load data que ele já vai ter buscado o ID, tá, do folha lançamento cabeçalho. Por quê? Porque aqui nós setamos esse dado, né, através aqui do controller do form. Ok? Bom, o método insert record. O que vai ser feito aqui? Qual o procedimento que nós estamos fazendo que é diferente dos outros que nós vimos anteriormente? Como o controller da grid não está realizando requisições para o servidor aqui no método insert, update e delete, essas requisições serão realizadas aqui pelo controller do form. Então no método insert, o que vai ser feito? Eu vou buscar um array list, né, um vetor dos lançamentos. Okay? Então eu utilizo aqui do método getGridControl1, aqui da classe de detalhe. Tá? Esse método getGridControl1, ele retorna para a gente a gridControl1, que é a grid. Eu utilizo o método getVoListTableModel.getDataVector. Tá? Esse método aqui, ele vai retornar para a gente todos os objetos que estão sendo visualizados aqui na grid de detalhe. Ok? De posse desses lançamentos detalhes, eu vou informar aqui como parâmetro quando eu realizar a requisição para a inserção do folha lançamento cabeçalho. Então aqui eu informo como parâmetro a ação, que é uma ação de insert. Eu informo como parâmetro o folha lançamento cabeçalho, que será inserido no momento, e também os detalhes desse lançamento. Ok? Então aqui no lado do servidor, no folha lançamento detalhe action, vai ser identificado que é uma ação de insert, tá? E eu vou buscar os objetos que foram passados como parâmetro então. Então primeiramente eu busco o folha lançamento cabeçalho e logo depois o folha lançamento detalhe. Primeiro eu faço um laço, aliás, primeiro eu salvo os dados do cabeçalho e logo depois eu vou salvar os dados do detalhe. Após realizado esse procedimento, eu vou retornar com o resultado lá para a aplicação cliente que realizou essa requisição. Ok? Então, a persistência dos dados lá da grid, dos detalhes do lançamento, ela está sendo feita aqui pelo controller, né, e pela action do form. Ok? Após inserir os dados, mensagem padrão para o usuário, que os dados foram salvos com sucesso. Nós temos também aqui o método updateRecord, que da mesma forma que no método insertRecord, nós iremos buscar os detalhes desse lançamento lá na nossa grid de detalhe e logo depois realizar a requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de update, os objetos, aliás, o objeto lançamento cabeçalho antes da alteração, após a alteração e seus respectivos detalhes. Tá? Então aqui na classe folha lançamento detalhe action foi identificado que é uma ação de update e nessa ação de update nós buscamos os parâmetros, que é o cabeçalho, que vai ser alterado, e os detalhes. Tá? Então primeiramente nós alteramos os dados do cabeçalho. Logo depois nós vamos fazer o seguinte: nós vamos excluir todos os detalhes que já estavam cadastrados anteriormente para esse lançamento. Ok? E logo depois inserir os novos lançamentos detalhes e retornar com o resultado lá para a aplicação cliente. Ok? Então, continuando aqui no controller, após alterar os dados, será emitida aí uma mensagem para o usuário de que os dados foram alterados com sucesso. Ok? Então, esse é o controller aí do nosso form, tá? Onde nós vimos aí uma pequena diferença, já que nós temos uma tela mestre detalhe. Ok? Aqui nós precisamos também definir o lookup do colaborador e também o lookup
do evento aqui da grid, tá? Então, se vocês perceberem aqui na tabela, folha lançamento detalhe, nós temos que informar o evento, tá? E esse evento, para que o usuário informe esse evento, né, nós criamos aqui um lookup, tá? Então, nós precisamos também configurar o lookup desse evento. A configuração do lookup do evento, ela é idêntica à que nós já vimos aqui anteriormente, né? Aliás, ela é feita da mesma forma que nós já vimos anteriormente aqui, como também do lookup do colaborador, tá? Define-se o VO, aqui este lookup está vinculado às suas colunas, né? O tamanho da tela, quais colunas serão visíveis, o nome da classe, aliás, da action que irá realizar a importação do evento e o nome da action que irá realizar a validação do evento. Então, aqui no lado do servidor do pacote folha pagamento servidor, nós temos aqui duas classes, uma que importa o evento e a outra que valida o evento, tá? Então, é o mesmo padrão. Aqui na validação, o sistema vai identificar se o ID que o usuário informou está cadastrado no banco de dados. E aqui na importação, o sistema vai buscar todos os eventos cadastrados no sistema para que o usuário selecione os eventos, tá? Esses eventos a que eu estou me referindo os eventos que nós já vimos aí como que os mesmos foram cadastrados, tá? Os eventos armazenados aqui na tabela folha evento, ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para a tela de cadastramento dos lançamentos da folha de pagamento.